Oi, pessoal, tô eu aqui novamente para a gente dar continuidade aos assuntos de história, tá? Nós vamos começar na apostila hoje a partir da página 20, que nós vamos abordar como que foi o contato entre os portugueses e os povos do Oriente, tá? Nós temos primeiramente um contato com o povo das Índias, da Índia, depois nós vamos para a China e depois para o Japão. Eu acho que é nessa ordem mesmo, tá? Bom, na página 20, ele começa a falar para a gente sobre esse contato e ele vem mostrando, como eu já até mostrei para vocês na videoaula passada, esse mapa. O principal destino inicial deles era na Índia. Vamos relembrar quais eram as especiarias que tanto atraíam o interesse dos portugueses? Cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada, sem contar a grande quantidade de ouro e prata. A Índia era um reino muito rico, tá? Na China, nós temos a porcelana, a seda, o ópio, que também atraía o interesse dos portugueses. E no Japão, sal, salitre e prata, tá? Tudo isso contribuiu muito para que as viagens marítimas acontecessem, porque todos eles estão muito interessados nessas riquezas. Nós vamos falar então, primeiramente, a respeito da Índia. Podemos ir para a página 21, nós temos algumas tarefas aí, depois eu marco para vocês fazerem, tá? Bom, na página 21, ele vem falando para a gente do contato entre portugueses e indianos. Como que você acha que esse contato aconteceu? Foi um contato amigável ou eles já chegaram armados, atirando em todo mundo? Nós vamos ver sobre isso agora, tá? Bom, quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, na Índia, em 1498, os árabes comercializavam especiarias que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, que dominavam o comércio desses produtos na Europa. Então você viu que o primeiro navegante europeu a chegar até a Índia foi Vasco da Gama, em 1498. Mas você sabe que as viagens marítimas começaram muito antes. Porém, muitos navios naufragaram. Principalmente aonde? Aqui, ó. No extremo sul da África, é uma região muito violenta, com fortes ventos. Então, ali, muitos navios acabavam naufragando, tá? Bom, aqui, agora, eu sei que faz parte de um exercício, mas nós vamos interpretar essa imagem. Vai analisando os detalhes dessa obra comigo. Nós estamos vendo aí o Samorim, que é o chefe do reino indiano, sentado no seu trono, alguns indianos em volta, e aí, ao centro da imagem, fazendo uma pose até de poder, parece ser Vasco da Gama. Mas eu quero levar vocês a pensarem numa coisa. Vocês sabem que as viagens marítimas, principalmente saindo de Portugal em direção ao Oriente, poderiam durar 2 meses e meio e até 3 meses. As condições de viagem eram precárias, faltava água potável, faltava comida, então era uma viagem bastante degradante. Você acha que depois de tanto tempo de viagem, ele teria chegado nessas condições aqui? Com roupas perfeitas, aparentemente com uma postura bastante saudável? Acredito que não. Muitas obras de arte são feitas por artistas portugueses que tentavam fantasiar esse momento. Mas fiquem atentos, tá? Há relatos de que Vasco da Gama tenha chegado com roupas maltrapilhas, sujo, aparentemente abatido por causa do cansaço na viagem e também com muita fome e sede. Então fiquem atentos, não levem muito ao pé da letra tudo que vocês veem em relação a pinturas, principalmente porque ali tem a impressão do artista e não o que realmente aconteceu, tá? Eu acho que eu já dei um spoilerzinho para vocês aí da atividade que vocês vão fazer, tá bom? Bom, e vamos olhar um outro detalhe? Samorim olhando para ele com uma cara de desconfiado, tá vendo? Parece que ali ele tá contando horrores, mil e umas coisas de que Portugal é rico, isso e aquilo, e o Samorim meio com uma cara de desconfiado. Mas depois, na hora da atividade, vocês vão aprofundar sobre isso melhor. Vamos grifar comigo na página 22.
Os comerciantes árabes que não desejavam concorrência nos negócios que efetuavam não gostaram da presença portuguesa em suas praças de comércio. Os portugueses também não foram bem recebidos pelo Samorim, que se sentiu ofendido com os presentes que recebeu. Os portugueses levaram para eles chapéu, bacia, azeite, mel e 2 cartas do rei de Portugal, Dom Manuel. Você pensa só, Vasco da Gama tirando a maior onda, que Portugal era um reino rico, e ele oferece chapéu, mel para o rei da Índia, para o Samorim, tão rico que a Índia era. Você pode ver que ele está coberto de jóia e pedras preciosas. Para o Samorim foi uma afronta receber esse tipo de presente tão simples. Ele esperava algo maior. Vamos grifar comigo no quadrado verde. Quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, Vasco da Gama capturou 16 pescadores como reféns. Em sua viagem à Índia, liderando 15 navios, ele bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a tripulação dos navios capturados. Conta-se que nessa ocasião ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino a Meca e o incendiou. Então você percebe que parece que Vasco da Gama agiu com muita violência depois que o Samorim desdenhou os presentes que ele deu. Então você pode ver que esse primeiro contato não foi nada amistoso, não foi nada agradável. Eles já trocaram farpas desde o início e Vasco da Gama agiu de forma muito errada. Estava num território novo, ele tinha que respeitar aquele povo, mas infelizmente a ambição por riquezas é muito maior. Então ele age com muita violência, ele captura muitas pessoas, mata e mutila, tá? Você viu que Calicut, que é a cidade onde ele desembarcou, foi totalmente bombardeada. Apesar das diferenças e da dificuldade de comunicação entre os dois lados, os portugueses obtiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador português retornou a Lisboa em setembro de 1499. Então ali, mesmo tendo agido dessa maneira, ele teve a permissão de comprar algumas mercadorias. Ele volta para Portugal e lá ele conta para o rei como que o Samorim os tratou, que ele se desfez dos presentes que ele ganhou, ele recebeu os portugueses com uma certa desconfiança. Vasco da Gama foi relatando tudo isso para o rei de Portugal. E olha o que o rei de Portugal manda ele fazer. Diante do sucesso da viagem, Dom Manuel mandou outras expedições, com a intenção de estabelecer o comércio português com os indianos, mesmo que violentamente. Na segunda expedição que fizeram para a Índia, em 1500, utilizaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocaram contra os portugueses. Invadiram terras, construíam feitorias, casas e igrejas. Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, líderes políticos indianos foram obrigados a aceitar alianças. Então você vê que os portugueses estão reprimindo toda a população indiana, obrigando eles a se converterem para outras religiões, porque se acham superiores ao povo que vive ali. Página 23. Debaixo do quadrado verde. Por volta de 1505, os portugueses conquistaram a cidade de Cochin, em seguida a cidade de Goa, Damão, Bombay, também conhecida como Mumbai, e Dil, tá? Fiquem atentos a essas cidades, que foram as cidades dominadas pelos portugueses logo depois de Calicut. Vai nesse mapa aí do lado, que é o mapa da Índia, dá um destaque nessas cidades aí, ou se não circula, porque na hora da atividade avaliativa vai ser muito importante. Portugal se tornou o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa, em decorrência das viagens anuais para a cidade de Goa, principal porto dos portugueses. Também eram comercializados perfumes, algodão, gengibre, canela, noz moscada, cravo, diamante indiano, corante azul, seda chinesa e nitrato de potássio usado na fabricação de pólvora, tá? E agora nós vamos para a página 24,
que nós vamos falar das diferenças religiosas. Claro que você já imagina que os indianos tinham sua própria cultura, seus próprios costumes e também a sua própria religião. Do dia para a noite, chega um estrangeiro que nunca tinha colocado os pés ali e obriga a população a se converter para a fé católica. Não foi uma tarefa muito simples, mas como vocês viram, os portugueses usaram a força para impor o seu desejo ali. Então aqui ele vem falando para a gente que os indianos já tinham tradições religiosas em outras religiões, tá? O principal religião que eles seguiam era o hinduísmo e o budismo, que ele dá o destaque aí nesses quadrados verdes, e também muitos eram praticantes do islamismo, tá? Então, os portugueses tiveram que reprimir, usar de sua força para impor a fé católica para esses povos. Vamos grifar somente os trechinhos aqui para a gente finalizar a videoaula de hoje. Na próxima videoaula vamos falar de China e de Japão, tá bom? A expansão marítima não tinha apenas intenções comerciais. A Igreja Católica, que havia perdido muitos fiéis na Europa com a Reforma Protestante, também tinha interesse nessas expedições, pois imaginava que assim poderia converter outros povos à fé católica. Por esse motivo, as expedições contavam com membros do clero como integrantes das tripulações. Logo que se instalaram em um local, costumavam celebrar uma missa e iniciar a construção de uma igreja. Aí do lado você vê a Igreja do Rosário, que é uma igreja católica que foi construída em Goa em 1560. Com os comerciantes, chegavam missionários da Companhia de Jesus aos portos indianos. A missão deles era converter os indianos à fé católica. Converter os povos orientais ao cristianismo não foi uma tarefa fácil. Os indianos tinham religiões próprias, como o hinduísmo, o budismo e o islamismo, e grande parte deles manteve suas crenças. Muitos deles tiveram que ficar escondidos, praticar suas religiões em silêncio, sem se expor, porque senão poderiam ser perseguidos ou até mortos, tá? Então você vê que a chegada dos portugueses na Índia foi de uma postura muito truculenta, muito violenta, tentando impor o seu modo de vida e a sua maneira de fazer comércio. Será que ele agiu da mesma forma na China e no Japão? Nós vamos ver isso nos próximos vídeos, tá? Agora, aqui na caixa de descrição, eu vou deixar algumas páginas de exercício para vocês fazerem. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.